Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de Microsoft Excel. Eu sou o professor Denis Viana e vou ser o seu professor hoje. Vamos relembrar um pouco do que nós vimos na nossa última aula. Então, em nossa última aula nós vimos um pouco sobre a digitação e formatação de dados. Nós vimos aqui que o seu Excel ele é dividido em colunas e linhas, as colunas representadas pelas letras do alfabeto e as linhas pelos números. Vimos também como você fazer algumas formatações básicas aqui usando a seção de fonte e a seção de alinhamento. Vimos também como organizar as suas planilhas na sua pasta de trabalho. Vimos que você clicando no sinalzinho de adição aqui no rodapé da sua planilha, você pode adicionar novas planilhas, assim como você também pode excluir uma planilha não desejada, usando o botão direito em cima da aba que representa aquela planilha e selecionando a opção excluir. E também é possível você, usando o botão direito, escolhendo a opção renomear, você dá um nome diferente ali para aquelas suas planilhas, melhorando assim a tua organização. Vimos também a fórmula e a função aqui para você fazer o somatório de gastos aqui de dados, por exemplo, tá? Que nessa planilha aqui a gente está utilizando, sempre para fazer um cálculo, sinalzinho de igualdade, tá? E aí a gente está colocando aqui cada um dos elementos individualmente, tá? Eu vou pegar essa planilha aqui para a gente dar uma relembrada fazendo aqui na prática. Só um minuto, vou buscar. Pronto, já estou aqui com o meu Excel iniciado, tá? Lembrando que essa planilha você encontra lá no nosso repositório, tá? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Então, vamos supor que eu queira fazer o somatório aqui desses valores de gastos, tá? Tem duas maneiras de você realizar isso. Você pode, primeiro, digitando o sinal de igualdade, tá? Sempre você vai digitar o sinal de igualdade quando você for fazer algum cálculo dentro do Excel. Depois, vamos clicar em cada um dos elementos, primeiro aqui no aluguel. Perceba que quando você clica sobre o valor do aluguel, ele não mostra ali na sua fórmula o valor de R$1.000, ele vai mostrar a referência B4. Tá? Isso vai ajudar porque se depois o aluguel mudar, você mantém a mesma fórmula, só atualiza o valor do aluguel. Como vai ser somatório, vamos usar aqui o sinal de adição e vamos pegar o próximo produto, próximo despesa, que seria a energia. Depois, sinalzinho de mais, vamos pegar a água, sinalzinho de mais, vou clicar em internet, mais, pegar aqui a comida, mais a saúde e mais a diversão. Terminou de adicionar todos os elementos, aí você simplesmente pressiona a tecla Enter para finalizar aqui a sua continha, tá? Essa maneira, vou clicar duas vezes aqui, ele mostra novamente para mim toda a operação, tá? Essa maneira que a gente fez aqui, ela resolve, só que você vai observar que você tem que inserir um a um cada elemento. Além de trabalhoso, se forem muitos elementos, existe sempre o risco de você esquecer algum, de você pular algum elemento. Então você poderia usar a função soma. Como é que seria ela? Você começa com o sinal de igualdade, coloca o nome da função, nesse caso é a soma, abre um parênteses, e dentro desse parênteses a gente vai selecionar todos os valores aqui de uma única vez. Então você vai clicar no primeiro valor, que é o de aluguel, segura o clique, você não solta, e arrasta até o último valor. Perceba que lá dentro da nossa função, ele vai colocar B4, que é o primeiro valor, o primeiro endereço, 2 pontos para indicar que é uma faixa, ou seja, que ele vai pegar desse valor até o próximo que eu referenciei agora, que no caso é o B10. E aí você fecha o parênteses e diz para o Excel que você terminou pressionando Enter. Você vê que obviamente as duas vão dar o mesmo resultado. A diferença é que na fórmula, vou clicar aqui duas vezes para abrir, você tem que colocar um a um cada elemento. Na soma, eu só preciso selecionar a faixa ou digitar manualmente ali o primeiro e o último elemento separados por 2 pontos. Tá? Então essa seria a grande diferença ali. Podemos utilizar uma lógica similar para resolver, por exemplo, um boletim escolar. Vamos pegar aqui a planilha que a gente vai... Pronto, já estou com a planilha aqui aberta. Lembrando que todas essas planilhas você vai ter o link na descrição do vídeo. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Um boletim tradicional, 4 disciplinas. Temos aqui 3 notas e você vai calcular a média. Tá? Para a gente calcular essa médiazinha aqui, é só a gente somar as 3 notas e depois você vai dividir pela quantidade de notas somadas. Ou seja, eu vou somar 3 notas e vou dividir por 3. Tá? Aqui, se você for fazer com fórmula, seria assim. Você vai digitar o sinal de igual, tá? E aí nós vamos selecionar cada um dos elementos. A primeira nota, mais a segunda nota, mais a terceira nota.
E eu tenho que, depois de fazer esse somatório, eu tenho que dividir por 3. Aqui é que muita gente erra. Ó. Se eu simplesmente colocar o sinal de divisão, que é a barrinha inclinada para a direita, e colocar aqui a quantidade de 3, o que é que vai acontecer? Quando eu pressionar Enter, o Excel ele vai fazer primeiro a divisão. Existe a precedência aqui de operações na matemática, né? Então, primeiro sempre é feita a divisão e a multiplicação, depois a adição e subtração. Então, como ele vai fazer primeiro a divisão, ele vai dar o resultado errado. Ó. Vou apertar Enter aqui para a gente ver. Ó. Então, você está vendo que a média está 21, né? A média, o máximo que poderia ser seria a nota 10, né? E aqui, como ele não tirou 10 nas 3 notas, vai ser menos do que isso. Então, como é que você faria para corrigir? Você vai digitar igual. Aqui eu vou separar as operações, tá? Eu vou colocar a soma entre parênteses. Assim o Excel vai realizar primeiro o que estiver dentro do parênteses e depois o que estiver fora. Então eu vou abrir o parênteses e vou adicionar cada elemento, cada nota. Ó, primeira nota, mais a segunda nota, mais a terceira nota. Fecho o parênteses e agora sim eu faço a divisão, dividido por 3. Pronto, vou apertar Enter. E ele já consegue resolver aqui para a gente. Tá? Isso seria a maneira de você fazer usando uma fórmula, né, que é um negócio mais manual. Eu vou fazer aqui ao lado usando a função. Tem uma funçãozinha assim, do jeito que a gente tinha uma função para somar, eu tenho uma função para média. Né? Então você começa com o sinal de igual, a palavra média, abre o parênteses, e aqui eu simplesmente vou selecionar todas as notas de matemática. Então eu vou clicar na primeira nota, segura o clique, você não solta, e arrasta até a terceira nota. Perceba que o Excel ele identificou o primeiro endereço, que é o B7, e o último endereço. Como eu estou usando aqui os 2 pontos, que o Excel já coloca automaticamente, ele entende que é uma faixa que eu vou usar ali os 3 valores de notas da matemática. Você fecha o parênteses e vai pressionar Enter. Tá? Você vai observar que vai dar o mesmo valor. Aqui ele deu um valor um pouquinho diferente por causa das casas decimais, tá? Aqui eu estou com 2 casas e aqui está com bem mais casas decimais. Você pode reduzir essas casas, ó, aqui na seção de número, você vai procurar o botãozinho para diminuir casas decimais. Ó. Eu vou deixar ele só com 2 casas igual ao nosso outro resultado. Tá? Feito isso, você já consegue arrastar, né, e fazer a aplicação aqui. Ó. Você vem aqui no cantinho direito aqui da sua fórmula ou da sua função e você arrasta aqui para baixo. Né, ele já vai copiar, né, toda aquela formulazinha que você usou para resolver todos os outros. Tá, então pega a planilha, tenta fazer também para você praticar. Outra função que nós podemos utilizar aqui é a função para calcular o dia de hoje e para calcular, por exemplo, quantos anos uma pessoa tem. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos pegar aqui a nossa planilha. Pronto, eu já estou aqui com a planilha que nós vamos utilizar. Né? Coloquei aqui alguns dados, né, o nome de pessoas, data de nascimento. E aqui eu vou colocar 2 formulazinhas. Tá? Na primeira, eu quero que aqui seja exibido sempre a data atual, só que eu quero que ele fique atualizando. Então não adianta a gente vir aqui e digitar a data, porque aí todos os dias eu vou ter que vir aqui e alterar novamente. Quando eu quero que a data seja atualizada automaticamente, você vai digitar igual a palavra hoje, você abre e fecha o parênteses sem dar espaços. Tá? Pronto, fazendo isso você pressiona Enter e ele já vai mostrar a data atualizada. Importante lembrar que ele vai atualizar essa data todos os dias de acordo com o relógio do seu computador. Então, se a data lá do relógio do seu computador estiver errada, ele vai mostrar a data errada também. Tá? Depois disso, a gente vai utilizar aquele recurso que a gente aprendeu agora. Vamos colocar o ponteiro aqui no cantinho direito. Aí ou você clica 2 vezes, ou você clica e arrasta para ele completar aqui a data. Pronto. Agora vamos calcular a idade. Tá? Para a gente calcular a idade, a gente vai usar uma função nova. Né? Você vai colocar igual data diff, que vai ser a diferença das datas, né? Vamos abrir aqui o parênteses. Pronto, depois do parênteses, eu vou pegar primeiro a data de nascimento, ponto e vírgula, a data atual, ponto e vírgula, e agora eu vou colocar entre aspas a letrinha Y, né, que significa anos aí, né? Que basicamente o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma diferença, né, entre a data de nascimento e a data atual e vai dividir ali por 365, né, que é o valor do ano, né, quantos dias você vai ter lá no ano. Vamos fechar aqui o parênteses e vamos ver aqui o resultado. Só apertar Enter, você vai encontrar aqui 30 anos de idade. Tá? Então, basta que você venha aqui no cantinho novamente
e arrasta para poder aplicar, né, e ele calcular aqui todas as idades. Tá bom? Ó, vamos recapitular o que a gente conseguiu fazer hoje, né? Começamos aqui com a planilha de gastos pessoais, onde nós vimos a maneira de você realizar aqui somatórios, né, usando uma fórmula, adicionando individualmente cada elemento, ou utilizando a função soma, que aí basta que você selecione aquela faixa de dados. Vimos como calcular o boletim, que também pode ser feito de duas maneiras. Você pode fazer uma fórmula, lembrando que para calcular a média, a quantidade de itens que você somar, você vai ter que fazer a divisão depois, né, e tem que separar as operações, tá? Nesse caso a gente usou os parênteses para poder separar a adição da divisão. Ou você pode utilizar a função média, né, que aí não precisa mais fazer aquela divisão, basta selecionar aqui os valores que vão ser envolvidos na operação. Ok? E por último, fizemos aqui o uso da função hoje, para poder lhe mostrar a data atualizada, e usamos aqui a função datadiff para poder calcular a diferença aqui entre a data de nascimento e a data de hoje. Como é que funciona a datadiff? Você vai informar primeiro, ó, a data mais antiga, né, a data de nascimento, depois, ó, a data atual, e depois o Y, que vai representar years, né, que são os anos aqui, para poder ele fazer a divisão. Só apertar Enter, né, e ele já vai ter finalizado. Tá bom? Não esquece, pessoal, pega lá essas planilhas aqui, você vai encontrá-la já prontinha no Drive que eu vou deixar para vocês, tá? Treina, se tiver mais alguma dúvida, coloca lá nos comentários que eu respondo depois, tá bom? Bons estudos e até a próxima aula.